Sejam todos muito bem-vindos ao FirmaCast. Hoje um dia especial, início da nossa segunda temporada, depois de muito sucesso na nossa primeira, com algumas entrevistas bem legais. Hoje temos aqui o prazer de receber a equipe da Imobiliária Zero, uma referência aqui na região de Blumenau. E temos aqui com nós o senhor João Marcos e Alessandro Beck. Por favor, fiquem à vontade e se apresentem para o público. Então, meu nome é João Marcos, eu me nomeei João Marcos Vencedor desde 2010, né? Foi uma coisa que eu adotei para mim. Comecei no mercado imobiliário lá em 2011 e venho numa trajetória legal. Eu trabalhei realmente numa única imobiliária e depois montei a nossa própria imobiliária. Eu, meu irmão e minha irmã, Aham. que é a Barbieri Negócios Imobiliários, né? Depois da Barbieri, lá no meio do caminho, tropeçamos no mercado de locação e aí fundamos a Zero. Uhum. Meu nome é Alessandro, eu sou corretor na Zero Imobiliária e comecei no ramo imobiliário, na verdade, há pouco tempo, faz um ano especificamente, mas Uhum. eu cresci no ramo comercial, né? Então eu vim da parte de concessionária, depois eu tive meu próprio negócio no ramo agropecuário, pet shop, e aí, cara, sempre tive vontade, desde a Uhum. época da parte de concessionária mesmo, de atuar no ramo imobiliário. E aí o cara começa a bater de porta em porta e procurando oportunidade, e vai. E daí o João, Uhum. o Hamilton, na época, eles abriram as portas pra gente, pra mim, no caso, e participar de um projeto que a Zero desenvolve, que é o projeto Trainee. Uhum. E eu entrei como trainee, passei um tempo no trainee, tirei o Cresci e fui pra linha de frente ali. Cara, que interessante esse projeto, porque na maioria das vezes as pessoas só fazem um estágio rápido, depois ou sai ou continua, mas não tem um programa que faz justamente um incentivo para, né, tu ficar lá e continuar na imobiliária, né? Que interessante. E aproveitando justamente isso, se você puder explicar como é que faz essa divisão na imobiliária, como é que surgiu isso? Você resolveu só separar para locação e uma parte para compra e venda. E deu certo? Então, assim, ó, a Barbieri é uma imobiliária tradicional Uhum. e uma imobiliária muito focada no atendimento, no humanizado, né? Uhum. E eu vi a necessidade de trazer alguma coisa mais dinâmica, mais digital, mais no online. Uhum. E por a gente vender imóveis de alto padrão, fazer atendimentos mais dedicado, acaba não funcionando Uhum. para o ramo da Barbieri. E aí, por várias vezes a gente pensou fazer a Barbieri Tech. Existe um CNPJ chamado Barbieri Sim. Tech, que acabou se transformando na nossa holding, que acaba cuidando dos imóveis da família. Aham. E depois de um tempo, analisando, resolvemos montar a Zero, né? Que veio através de uma ideia minha de zerar todas as dores ali que tem o pessoal, né? Uhum. Tanto o locatário como o proprietário, como o corretor. Então a gente colocou o nome do projeto Zerou e foi ficando, e no Sim. final a gente batizou a empresa como Zerou. Zero. Então, realmente foi uma coisa difícil separar a locação, Uhum. né? Muitos funcionários hoje ainda trabalham para a Barbieri dentro da Zero. Uhum. A gente faz alguma coisa lá na, na contabilidade e tal. Mas o que que chama muita atenção, que assim, são dois tipos de corretores totalmente diferentes, né? Aham. O de locação e o de vendas. O corretor de locação, ele está treinando para ser um empreendedor. E o corretor de vendas, ele já é um empreendedor, Sim. né? Porque o corretor de vendas, ele acaba é, é, indo um pouquinho mais além, não tem salário fixo, não tem Uhum. nada, acaba investindo para poder vender, para poder ganhar dinheiro, Uhum. né? O corretor de locação, ele é uma porta de entrada. Então, é mais ou menos nessa linha. Então, a Uhum. gente quando montou a Zero, eu pensei, cara, eu quero fazer uma coisa mais dinâmica, que eu possa crescer, que eu possa multiplicar, que eu possa acelerar, né? Uhum. Tanto é que a gente foi hoje a gente está na aceleradora Midtech, aqui de Blumenau, uma das maiores aceleradoras do país, Aham. né? Para startup, a gente está no nosso primeiro ano, né? Vai fazer agora em março, que a gente entrou do ano passado. Muito bacana, daí. Bom, e os valores e a missão da Zero? Como você mencionou, Zero, as dificuldades que a pessoa tem ao alugar o imóvel, como, por exemplo, o inquilino não pagar.
né, que gerou uma dificuldade. Então, é esse tipo de preocupação, esse tipo que motivou vocês a criação da imobiliária, certo? Exatamente. Então, a gente tem os valores e a nossa missão bem desenhada dentro da empresa, né? Então, Aham. a gente trouxe um pouquinho isso da Barbieri, né? Que fazia as coisas com amor, com Uhum. transparência, com dedicação, com empatia, que é uma coisa muito importante que eu falo para todos os corretores, né? A gente vem trabalhando. Nesse primeiro ano zerou, passou algumas pessoas que talvez não deram o fit ali com a nossa equipe, né? A gente Sim. renovou a equipe, aprendeu bastante. Então, a gente tem muita preocupação. E uma das nossas missões dentro do mercado imobiliário, além de ajudar o proprietário a fazer bons negócios, o locatário a fazer bons negócios, é que o corretor seja reconhecido no mercado como um profissional melhor. Uhum. Eu sempre falo pro pessoal ali da Zero, assim, ó, a gente busca deixar mais dinheiro na mesa pro corretor. Porque Uhum. o corretor de locação é o patinho feio dos corretores, né? O corretor de locação é sempre o que ganhava É. menos, o cara que trabalha mais ganha menos, porque Uhum. o corretor de locação faz 5, 6, 7 visitas no dia, né? No Uhum. final do mês a comissão é curta, o desgaste é muito, né? E o corretor de vendas não, às vezes faz uma, duas por mês, Sim. 3 no mês, visitas, né? Dependendo do padrão que tu vai, se for Minha Casa Minha Vida, vai fazer muito mais, mas Sim. depende do padrão, vai fazer 3, 4 visitas, acaba fazendo uma venda e está mais energizado, né? Aham. Então, isso a gente vem mudando no mercado. Então, a gente hoje é a única plataforma que dá um valor recorrente. Bom, e aproveitando os princípios e valores da Zero no mercado imobiliário, como é que você poderia explicar para os ouvintes? Então, a Zero, como ela nasceu dentro da Barbieri, né? Uhum. Então, a gente buscou muito o que já tinha dentro. Os valores e os princípios, eles já vêm de família, né? Eu, minha irmã, Uhum. Luiz e a Alessandra, a gente fundou a Barbieri junto, veio trazendo ela até hoje. Então, como a Zero nasceu lá dentro, foi muito fácil essa transição, né? Então, todos os corretores que trabalham lá, eles sabem que a gente gosta muito de transparência, de empatia, né? Aham. A gente tem muito a razão, mas traz também muito o coração junto, né, no, Sim. no trabalho, né? E uma das missões, assim, da Zero é realmente trazer uma nova oportunidade de mercado para o corretor de locação, Uhum. né? O corretor de locação sempre foi o patinho feio de todos os corretores, sempre andava com um carrinho mais velho, Sim. sempre Uhum. trabalhava mais e ganhava menos comissões. Então, a gente trouxe essa oportunidade do corretor ter uma renda recorrente. Formar a própria carteira de imóvel, onde ele não precisa estar administrando o imóvel e sim fazendo negócio. Aham. Traz tudo para dentro da Zero, coloca o imóvel dele lá dentro, a gente publica nos melhores portais, traz muito lead, que a gente chama que são muitos clientes, né? Sim. É, ajuda a fechar o negócio, faz todo o contrato, seguro, seguro incêndio, toda a parte de burocracia, e ele ainda no final do contrato ganha uma recorrência durante 12 meses, que é uma porcentagem da administração. Uhum. Então, isso trouxe uma nova visão para o mercado, principalmente para os corretores, né, que trabalhavam, a gente tem lá o Jardel, esse eu me orgulho muito de falar. Ele trabalhava numa imobiliária há mais de 7, 8 anos. Foi difícil para ele entrar no projeto, Aham. entender o projeto, porque quando tu entra num projeto novo e que te oferece muita coisa e muito diferente do que tu tá acostumado, Aham. tu fica com o pé atrás. Eu entendo isso, né? Ninguém acha que, né, que era possível deixar Sim. tanto dinheiro na mesa para o corretor. E hoje ele trocou de carro, tá mais tranquilo, né? Além das comissões normais, ele tem uma recorrência todo mês. Ele pode fazer uma parcela, ele Aham. pode se organizar financeiramente, né? Sim. Até complementando, a gente tem enfim, no usuário comum que na locação o corretor ele vai ganhar só o primeiro aluguel e depois continua, né? Vai para a próxima. Então, esse quesito é um ponto, eu acho bem interessante, né? Que ele, além de estimular, ele também faz uma renda extra ao longo do período, né? Então, sempre Exatamente. vai incentivando mais e mais. E justamente nesse ponto, sempre olhamos no noticiário, NSC, enfim, outros portais de notícias, o aquecimento do mercado imobiliário de Santa Catarina, tanto em Blumenau, na praia, no litoral. Então, como é que está o mercado hoje para vocês? Então, sempre que existe um aumento da Selic,
A gente ouve muito corretor, vai parar as vendas, isso e aquilo. Uhum. Eu entendo um pouco ao contrário, tá? A gente, como vem da Barbieri, a gente vê que os investidores aproveitam esse momento para usar o que estão ganhando de renda do capital que ele tem aplicado no banco para Uhum. parcelar alguns imóveis. Que provavelmente o que acontece no mercado? O imóvel está sendo vendido aqui a 7 a 8 mil reais o metro quadrado hoje, Uhum. né? Vem o aumento da Selic, ele se estabiliza por esse preço, Uhum. não vai aumentar por 2, 3 anos. Só que quando a Selic baixa, a procura cresce e os imóveis crescem junto. Sim. Então, o investidor geralmente compra nesse momento. Vai comprar agora, né? Uhum. Acaba capitalizando, em vez de pegar 1 milhão e comprar um apartamento, pega 1 milhão e distribui em 3 ou 4, Sim. compra 3 ou 4, vai pagando a parcela do que 2, 3 anos, quando o mercado vir com aquela fome de compra, porque, por outro lado, o mercado de locação cresce muito. Porque Aham. o pessoal que está saindo de casa, namorado, primeira família, não teve filho, daí geralmente se faz a troca quando tem filho, Sim. ele acaba não tendo o que fazer. Porque tu compra um imóvel por 3 motivos. O primeiro é família. Uhum. Arranjei uma namorada, não quero ficar com o pai. Vai para o imóvel, Uhum. É a né? oportunidade mais viável no momento, né? Não tem dinheiro para Exatamente. pagar. Vai para Uhum. Minha Casa Minha Vida, vai, né? Se não quiser alugar, né? Sim. Depois tu compra por causa da família, aumentou. Aham. Pô, teve filho, né? Mais um filho, foi o que no meu caso é assim, a gente vê a trajetória assim. Eu tenho clientes Uhum. que já tá no nono imóvel que está comprando comigo, daí tu vê quando ele começou a carreira, daí ele comprou um imóvel, daí ele comprou na praia, então. E o terceiro é quando é investidor, cara. Tu já Uhum. tem teu imóvel, tu já tem tua casinha na praia, às vezes tu já tem o teu sítio, dependendo da pessoa. Não, agora quero investir em imóvel. Aí são visões diferentes Sim. de cada imóvel, né? Uhum. De cada momento da tua vida. E aí é interessante, né? Que depois que tem lá seus 50, 60 anos, que tu regride, né? Regride não, É. de certa forma, tu sai da casa grande, tu vai para um apartamento menor, e aí tu vai destrinchando aí um Sim. pouquinho os imóveis e serve como um colchão financeiro para a vida, né? Sim. E aproveitando, o perfil da imobiliária de vocês é justamente esse hoje? Os clientes que chegam para alugar um imóvel? O perfil da imobiliária hoje é isso. A Uhum. gente trabalha muito com empresas de tecnologia, então a Uhum. gente tem muitas ligações dentro das empresas de tecnologia, né? Uhum. Blumenau é uma cidade que está recebendo muita gente de fora, né? O Alessandro está aqui para não deixar mentir sozinho, vamos dizer assim, né? Mas ele que está ali na ponta fazendo os atendimentos, ele pode falar um pouquinho melhor do perfil do cliente que chega lá na imobiliária. Então, a gente hoje mesmo estava atendendo um pessoal lá da Sênior. A gente fez algumas vendas ali para a grande diretoria ali da Sênior, o seu Carlênio, o seu Nésio e tudo mais. E eles acabam direcionando alguns funcionários que vêm de outros estados, né? O cara era da onde? Alessandro? Pessoal de São Paulo, pessoal do Paraná. E Paraná. a gente acaba notando, porque eu até brinco lá na imobiliária com o pessoal, que Blumenau é uma cidade diferente, né? Uhum. Tu passa na rua, tu vê placa, estamos contratando. E tu escuta no noticiário o pessoal falando, desemprego, o desemprego aumenta, e Blumenau não, Blumenau ele aumenta as vagas. Uhum. Então a gente acaba recebendo, hoje o mercado de locação no Brasil é o segundo mercado que mais movimenta dinheiro. Uhum. Ele fica atrás do agronegócio. Então a gente acaba tendo essa demanda de cliente. Então, às vezes, aí tu pega, o perfil é amplo, né? Tu pode pegar tanto o cara que vem sozinho para trabalhar Uhum. aqui, quanto o cara que veio transferido e vem com a família. A gente consegue atender desde o cara que procura um loft, até o cara que Sim. procura um apartamento maior, uma casa. Aham. Então a gente acaba pegando esse mercado inteiro. E também atendemos a parte de locação comercial, empresas se ampliando Sim. sua área de operação e assim por Salas diante. comerciais também? Sala Bastante. comercial também. Também. Uhum. E um cliente que chega hoje para alugar um imóvel, o que que ele poderia considerar que seja um imóvel bom para ele alugar? Um imóvel que esteja escriturado, um imóvel que esteja enfim, em condições? O que que ele poderia considerar para olhar para o imóvel e falar, bom, esse aqui eu consigo alugar sem me incomodar? Ah, a questão do imóvel é muito particular de cada um, né? Uhum. Mas a gente tem alguns parâmetros que gosta de trabalhar. Hoje a gente está com
com os agenciadores, que a gente chama, Uhum. que são corretores especializados em buscar imóvel e colocar na pauta. Eles vão lá, convencem o proprietário de deixar trabalhar com a gente. Geralmente é assim, né? O imóvel está na pauta de outras imobiliárias e... Ah, João, eu já tô com 3 imobiliárias e... Ah, e qual imobiliária que tu estás? Aí ele fala, mas tu não tá com a melhor. O pessoal fala, qual que é a melhor? A Zero, né? Então a gente acaba trazendo esses imóveis para dentro da carteira. Para ter uma noção, assim, a Zero tem mais de 240, é muito flutuante, tá? A gente não sabe dizer certinho. Mais de Uhum. 240 imóveis na pauta, sabe? Tem imobiliárias hoje que tem 30 anos de mercado que não tem isso na pauta, Aham. né? E a gente está 1 ano no mercado fazendo agora em janeiro, 1 ano. Uhum. Então a gente está bem organizado nisso, né? Então o imóvel para entrar na pauta, ele tem que ser habitável. Se for um imóvel residencial, a gente cuida pintura, Aham. o funcionamento de torneiras e tudo mais, né? Uhum. Questão de imóveis é uma coisa que, assim, a gente sempre fala pro proprietário, faça um imóvel para alugar como se tu fosse morar lá. Eu sei que hoje tens um conforto melhor e tal, mas volta lá na juventude ali, quando tu tinha teu primeiro imóvel, como é que tu gostaria que fosse? Uhum. Se tu fazer desse jeito, eu tenho alguns imóveis particular, tá? E a gente sempre fala lá na imobiliária, o João tá botando o preço lá em cima, não vai alugar. E aluga. Por quê? É. Eu deixo o imóvel como se eu fosse voltar a morar naquele Aham. imóvel. No detalhe, E, a- sabe? Bem e pintado, bem organizado. Sim. aproveitando o gancho, É, né? A gente, hoje, pegar a pauta da Zero, 90% dos nossos sim, imóveis residenciais, a gente consegue colocar o inquilino 7 dias, no máximo ele está morando no imóvel. Uhum. Então, desde o prazo do primeiro contato até o fechamento, digamos assim, vamos fechar negócio. Do fechamento, aí ele tá com a chave dentro do imóvel morando, 7 dias corridos a gente consegue colocar o cara morando Rapidez. no imóvel. Por isso que a gente preza muito pela qualidade do imóvel que a gente coloca Aham. na pauta, né? Enfim, tem uma tendência também do pessoal, vou comprar para alugar, vou fazer tudo do mais barato. Querendo ou não, às vezes ainda tem, né? Gente que quer fazer dessa forma, enfim, depois acaba tendo essas dificuldades. Mas agora aproveitando também o gancho de que você mencionou de um bom agenciador, uma boa imobiliária, qual a importância de um bom corretor para fechar o negócio? então, Agora eu quero é, é saber. bem, é, é Agora bem, eu quero ver. eu sou um pouco suspeito, né? Porque, assim, geralmente, da minha vida de corretor, 99% das pessoas que eu atendi, eu ainda atendo. Eu sempre faço outros negócios com essas pessoas, Uhum. né? Então, assim, o bom corretor, e o corretor tem que entender isso, o problema é que o mercado imobiliário não tem o programa trainee que a gente tem, né? Sim. A gente, depois que gostaria até de falar um pouquinho do bem do programa trainee, que a gente vai Uhum. lançar 50 vagas aqui nas cidades orbitantes da Blumenau. Uhum. O bom corretor, cara, ele faz um negócio bom para todo mundo. Tem que ser bom para o proprietário, bom para o locatário, ou bom para o Aham. proprietário, bom para o comprador, né? O bom corretor, ele tá ali para ajudar a realizar o negócio. Então, se tiver algum risco, ele vai falar para o vendedor, ou para o Uhum. proprietário, para o comprador, que não deve comprar o imóvel. E eu Uhum. já vi muito corretor fazendo, assim, fechando o olho. Ah, se eu não falar, eu não estou mentindo, Sim. tá? Tem aquele corretor que faz isso, tá? E a Uhum. gente viu muito, né? O Alessandro, com pouca experiência, já viu muito disso. Ah, se eu não falar, não estou mentindo. É. Então, claro, avisar, às vezes tem cliente que gosta de risco. A gente fez um negócio, não posso falar aqui em nome de construtora, nem de nada, Aham. e esse negócio foi na praia. A construtora realmente está passando um momento difícil financeiramente. Não está fácil para ela, Aham. né? Só que aí eu vi um bom negócio para o investidor. Cara, é um investidor que gosta de risco, ele gosta da coisa, sabe? E aí Uhum. ele tem a oportunidade de ganhar mais, muito mais, muito mais. Então, aí eu apresento pro cara que eu sei o perfil, Uhum. tá? Isso é ser um bom corretor. Cara, ó, tô te trazendo todos os riscos que tu pode correr, eu sei como organizar para te mitigar um pouquinho de risco, e aí tu pode colocar teu dinheiro e tu vai sair com uma montanha Sim. lá do outro lado. Então, isso a gente trabalha muito bem, sabe? Uhum. Então, o bom corretor é aquele que quer fazer um negócio bom e ter o cliente para sempre. Uhum. Ele não quer fazer um único negócio. Em pouco tempo de experiência, eu participei de uma negociação com o João, onde um agenciamento meu já, e a gente aconselhou no final da negociação o cliente não fechar negócio. E eu, né, inexperiente, querendo
Como é que tu vai Querendo- falar não, né? Pra Não, não, e fechar? querendo ver os frutos da negociação, porque Ah. hoje tudo resume ao ganho financeiro, né? Aí o João falou, calma, que lá na frente tu vai colher o fruto. E hoje eu trabalho os imóveis desse proprietário, lá dentro da imobiliária, alguns imóveis, e realmente é um cara que a gente não perdeu por causa de um risco de Sim. negócio. Uhum. Então, isso é uma coisa que o João sempre, o João, a Alessandra, o Luiz, eles sempre prezam lá dentro, que é a transparência na negociação. A gente sempre Uhum. tenta prezar muito por isso. Mas vale às vezes a gente perder um negócio, mas deixar tudo claro, tudo Sim, bem esclarecido para o nosso cliente, com né? certeza. Tanto o proprietário quanto o inquilino, né? Ambos são Aham. clientes da imobiliária. Nossa função é unir os dois lados. Sim. É o intermediador da venda, né? Exatamente. Uhum. Bom, eu também aproveitava para perguntar como é que o digital impactou no trabalho das imobiliárias, mas a Zero já nasceu do digital, né? Ela Já já nasceu nasceu da digital. inovação. Já nessa da inovação. Uhum. O impacto é muito grande, tá? Blumenau é uma cidade extremamente competitiva no digital, tá? Assim, Aham. a gente vai para outras cidades, e me arrisco a dizer Balneário Camboriú. O Alessandro fala do jeito, eu vou falar de outro jeito, as palavras que ele usa eu não vou usar. Mas o pessoal vai tirar a foto do imóvel, o vidro embaçado, Aham. tu entra na página, não roda, trava tudo. Ou tirar foto com um monte de bugiganga no meio da foto, Bugiganga, roupa. E... exatamente. Aí tu Uhum. quer falar com o corretor, não tem só um telefone. Tem páginas de internet, de empresas que estão em Balneário Camboriú, que são empresas de anos Uhum. Tradicionais. tradicionais. Aí tu não Empresas consegue grandes. falar com ninguém, tu tem que ligar para lá, tu quer um Aham. negócio, não sabe, não tem. Por exemplo, a gente teve que fazer uma assinatura de um contrato agora, da meta de janeiro. Tivemos que ir lá, levar o senhorzinho no cartório, assinar, tal. Faz mais de meses que a gente não faz um contrato assim, sabe? O nosso Aham. contrato é assim, Assina digital, né? assina digital. Assim, ó, Rápido, Rápido, prático. rápido, aham. prático, tudo muito seguro, Sim. muito tranquilo, sabe? Uhum. A gente fez agora uma venda numa casa de uma juíza e tudo muito tranquilo. Vai lá, bota, tira foto, Uhum. né? Com facial. Então, é muito tranquilo de fazer, sabe? Sim. Faz toda a parte de análise de crédito muito rápido também. Uhum. Passa no celular, passa o CPF, os corretores já Reconhecimento entram na facial. plataforma, já, Sim. sabe? É tudo muito rápido. Então, Blumenau foi uma cidade que, bom, já é uma cidade tecnológica nata, né? Sim. Então, a gente teve essa continuidade muito boa. A gente Uhum. tem visto muito em imobiliária trazendo também outras coisas boas também. Aí a Sim. gente aprende muito com isso. Aham. Isso que é importante, né? É, Enfim, também nessa onda tecnológica, tem uns dos pontos que eu acho que é o diferencial que eu, lendo sobre imobiliária, me chamou muita atenção, que é que vocês só trabalham com seguro fiança, certo? exatamente. Então, assim, muita gente ainda tem dúvida, ou acha que é muito caro, ou prefere, né, fazer com um fiador, avalista. Então, assim, vai esclarecer para o pessoal como é que funciona esse seguro fiança e, enfim, os benefícios dele, né, que hoje, com certeza, é a melhor garantia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pouquinho sobre o benefício para o proprietário ou para o Uhum. locatário, e o Alessandro falar para o proprietário, até Perfeito. para o Perfeito. Alessandro conhece até um pouco mais a fundo do que eu, tá? Aham. O seguro fiança, por incrível que pareça, ele começou com duas empresas, que é o Quinto, não é Quinto Crédito, hoje era a Velo, que é Tá vendo? Uhum. De Blumenau, e a Cred Pago, Uhum. que era de Joinville. A nível nacional, essas duas são a maior transação de startup no mercado imobiliário pós quinto andar foi dessas duas. Aham. A gente está falando de Ok. milhões, mais muitos milhões. A Velo, aqui de Blumenau, ela traz um conforto muito bom para o proprietário. Hoje não é mais velha, é Credito Cred, foi vendido por quinto andar, Sim. né? Uhum. Mas ela traz um conforto, uma segurança de recebimento do pagamento do aluguel. Uhum. E um auxílio no final quando sai do imóvel. Tu vai ganhar pintura, tu vai ganhar algumas coisas, tu vai ganhar de volta. Não Uhum. ganha tudo, tá? Tinha um mito que, se destruir teu imóvel, tu ganha um imóvel novo. Não é. Sabe? Às vezes a gente tem isso, alguns corretores falando Sim. isso e acaba É importante deixar criando, bem né? esclarecido isso para o proprietário, né? Para não gerar essa dúvida. Então, Aham. existe um valor ali, né? 3 vezes o valor do aluguel. Daí tu vai ter que usar isso para se o cara destruir o imóvel, realmente a gente vai ter que entrar na justiça, né? Não tem Sim, não como, tem né? isso. Uhum. Mas assim, 99% dos casos a gente salva o imóvel e deixa ele ok com o dinheiro que a gente tem de Sim. verba, né? Mas ele traz uma segurança muito bacana para o proprietário, né? Tanto é que a Zero,
ela paga em dia, ela não deixa mesmo que a seguro-fiança demora 90 dias para pagar, a gente paga o aluguel em dia. Uhum. Então, o proprietário sempre vai receber em dia. Deu até dia 15, a gente não faz dia 15, tá? Até dia 15 todo mundo recebe o dinheiro dos aluguéis. Uhum. Então, dentro disso, a gente também trouxe muita agilidade. Que antigamente era assim, né? Tu pegava um imóvel para alugar, tá, gostei. Ah, eu vou lá pedir para minha avó, você vai, não vai. Eu vou pedir para minha tia, não vai. Daí ficava lá, às vezes 3, 4, 5, 10 dias buscando na família quem poderia ser o avaliador para... daí trazia um avaliador, aí não aprovamos esse avaliador. Aí, uma série de documentação, uma coisa louca, sabe? Hoje em dia, não. Quer fazer o seguro-fiança? Ok, vamos fazer o seguro-fiança. Vamos colocar no papel rapidinho aqui, dá o CPF, a gente já joga lá. É um custo, é 10% a mais, mas ele agiliza muito, Sim. tá? É instantâneo, né? Hoje a gente, com 3 dados básicos, tu consegue, dados que o cara tem na mão ali, ele consegue te mandar e tu já consegue fazer uma pré-análise do cadastro dele. Uhum. Obviamente, para dar sequência, daí a gente pede um complemento, mas uma pré-análise tu já consegue fazer com 3 dados. Uhum. E é rápido, é prático. O cara fala, mas às vezes eu vou uma taxa que eu vou pagar a mais. Na verdade, tu não precisa incluir uma terceira pessoa no teu contrato de locação. Muitas vezes, como a gente fala, que Blumenau recebe muita gente, a gente entrou no tema agora há pouco, esse cara vem para cá, ele não tem um fiador aqui. Uhum. Então, ele precisa ter um jeito de alocar o imóvel dele. Vai partir para um título de capitalização, muitas vezes o cara vai ter que desprender um valor muito alto, às vezes, para colocar na frente, ou tu vai tirar um calção, que também é um método que era usado mais antigamente, hoje em dia já está um pouco mais escasso no mercado. O cara tem que desprender um valor mais alto para estar entrando no imóvel. Uhum. E com o seguro-fiança não, porque ele tem um pagamento facilitado também. Hoje dá para tu consegue parcelar esse valor, tu pode pagar ele à vista, tu pode parcelar, tu consegue colocar ele no cartão de crédito. Uhum. Então, tu tem essa facilidade. Mas o principal para mim é a agilidade e tu não precisar incluir um terceiro na tua negociação do imóvel. Né? Uhum. E porque... Desculpa. Pode complementar. Na realidade, assim, quando a gente iniciou a Zero, e aí começamos a conversar com os corretores, né? Vamos fazer só com seguro-fiança. Aí tem aquela mentalidade... Porque assim, na Barbieri a gente fazia, sei lá, 20 contratos, 3 com seguro-fiança. E aí no outro mês, 4 com seguro-fiança. E aí tinha uma mentalidade muito do corretor a não querer oferecer, achava que... eu sempre falo, às vezes a gente fica muito no achismo, nem vou oferecer porque o cara não vai querer. Aí já perdi venda por causa disso. Quando tu vê, não vou oferecer imóvel aqui porque o cara não vai querer, tu vê o cara comprou o imóvel, João, bota na pauta para alugar. Porra, mas tu comprou isso, eu não te ofereci porque eu achei que tu não ia comprar, entendeu? E a gente mudou essa mentalidade dentro da Zero. Então, assim, cara, o corretor que entra, ele já entra preparado para alugar com seguro-fiança, sabe? Ele tem que estar ciente que ali é com seguro-fiança. Então, a gente hoje faz muitos contratos, né? Vamos dizer que a gente ultrapassou algumas imobiliárias, até o pessoal lá da Loft, que é uma outra seguradora, falou assim que a nossa imobiliária é uma das que mais faz contratos com seguro-fiança em Blumenau, já por causa dessa... mentalidade. É uma cultura que a gente fez dentro da empresa, né? Assim, e hoje é difícil um cliente dizer, não, eu vou fazer com fiador, isso, aquilo, tal, mas é muito difícil, né? Mesmo assim, se tiver, a gente consegue organizar dentro da empresa o contrato, né? A gente faz lá pela Barbieri e tal, mas dentro da Zero, realmente, ela é 100% segurada. Isso traz uma segurança tanto financeira para mim, para eles que trabalham com a gente, que a gente todo mês tem aquele volume de dinheiro entrando dentro da empresa, né? Então, isso é uma coisa que a gente implantou dentro da imobiliária e vem dando muito certo, né? Acreditei que seria um pouquinho mais difícil, mas foi bem tranquilo. E hoje em dia até os próprios proprietários já estão preferindo já Alessandro, eu prefiro que trabalhe somente com seguro-fiança, prefiro que às vezes demora um pouquinho mais para alugar. O proprietário mesmo às vezes fala, eu ia pedir tanto, eu dou um descontinho aqui para encaixar dentro do seguro. A gente acaba rateando esses valores, né? Tu tem um aluguel ali de R$2.000 por mês. Tá um pouquinho difícil de alugar e tal. A gente fala pro proprietário, olha só, a gente conseguiu um cliente, para ele vai dar 2.200 com seguro-fiança. Vamos fazer 1.900, que daí a gente achou ali o seguro-fiança em 2 e tá... Não, para ele tá tudo certo. Né? Eu fui um proprietário assim, né? O meu imóvel geralmente foi bem nesse valor, inclusive. Então, para ajudar o inquilino a entrar e eu poder ficar tranquilo, né? Que vou receber o meu aluguel em dia,
Então a gente acaba tendo essa agilidade dentro da própria negociação. Uhum. E justamente isso também, eu conheço muitas pessoas que elas fazem ou sobrados, ou fazem enfim, uma outra edificação do lado de casa, ou tem um apartamento, querem alugar e ficam com medo, ou já se estressaram de não ter recebido o valor do aluguel e querem vender, que se desfazer, porque acham que não é um bom negócio. Então, eu acho que a certeza, né, e a segurança de tu receber em dia, ela não tem preço. Não. E aproveitando que já foi mencionado antes, poderia explicar então como é que funciona esse programa de trainee e essas vagas que vão abrir na imobiliária? Então, como dentro da Zero e Barbieri, a gente está com dificuldade de encontrar profissionais, né? O Alessandro já é um fruto do programa Trainee. Aham. Primeiro, né? Ele foi o Bom. nosso primeiro trainee. O que Uhum. acontece? Todo mundo hoje entra no mercado imobiliário, a primeira coisa que ele vai buscar é o Cresci. Uhum. Ele vai atrás do Cresci, aí ele começa a fazer o curso, paga o curso lá, e aí depois ele vai fazer a, a parte de estágio. Sim. Cara, todo mundo sabe como é que é Uhum. os estágios, né? O Cresci mais que todo mundo sabe que ninguém faz nada de estágio. Aham. Só alguém assina por ti e deu. Sim. E tu vai para o mercado. E aí tu comete muitos erros, né? E Uhum. são erros que tu pode contornar se tu tivesse trabalhado um pouquinho antes no mercado. E aí tu se frustra, Uhum. aí vai para uma outra área. Daí vem a má fama do corretor. Aham. Eu tentei, mas foi difícil, não sei o quê. Porque hoje não é só saber vender gelo para esquimó, é tudo muito técnica, muito Aham. conhecimento. Eu sempre digo assim para o pessoal, o corretor não vende imóvel, ele vende conhecimento, Uhum. né? Se o teu cliente não sentir que tu é um cara que entende do que tu tá falando, Sim. ele vai para outro corretor. Ele Uhum. vai, com certeza vai para outro corretor. Então, diante disso, a gente fez o programa Trainee. Hoje a gente tem dois Uhum. formatos dentro da empresa. Para te entender, os dois que mais fecharam o negócio agora em janeiro foram Uhum. os dois Trainee. E eles estão à frente de corretores de anos. Aham. Que, claro, são corretores bons, são, só que eles vêm naquele mesmo. Eles entraram mal no mercado, né? Sim. A Zero ela vai estar com algumas vagas nas cidades orbitantes, assim, em Gaspar, Indaial, Pomerode, Uhum. Timbó, algumas cidades que orbitam aqui a cidade. A gente está organizando a nossa expansão. Aham. Então, a gente vai ter alguns trainees nessas cidades. O que que é o programa trainee? A gente traz a pessoa interessada, dá um treinamento de atendimento, vai começar a atender os WhatsApp da imobiliária, vai entender o mercado, vai estudar um pouco Uhum. a nossa pauta, a pauta do mercado. Depois de um tempo, a gente coloca ele trabalhar com alguns dos corretores, né? Então, Uhum. vai trabalhar com vendas, né? O programa de treino não vai ser só para Zero, ele vai ser para Barbieri também, Sim. tá? Uhum. Então, vai trabalhar com vendas, vai sair e voltar de atendimento com corretores, né? Uhum. A gente tem uma série de cursos semanal que a gente está preparando para entregar para esses corretores. Ao longo de 6 meses, ele vai estar só ali trabalhando. A gente vai custear alguma coisa para ele. Uhum. Ele vai ganhar um valor mensal, né? E mais a gente tem muito o nosso cartão iFood, né? A gente Aham. gosta de falar do cartão iFood lá na imobiliária. Todo mundo tem o cartão iFood e a gente faz premiações, tudo através do cartão iFood. No sexto mês, se ele estiver apto, a gente paga o Cresci para ele. Uhum. A gente faz o pagamento do Cresci e coloca ele trabalhar a gente fala na mesa, né? Trabalhar com o corretor e aí ele entrar no mercado um pouco mais preparado. Claro que para ele ficar um corretor realmente bom, vai demorar tempo. Eu Uhum. ainda não sou um corretor bom, vou dizer assim, tá? Eu entendo muito, mas eu entendo na minha bolha, né? Sim. Blumenau, na minha região. Se eu for tirado daqui e for jogado lá em Chapecó, cara, eu vou ter que reiniciar, Aham. entendeu? Então, essa é a nossa pegada. A gente quer formar pessoas capacitadas para fazer um bom trabalho no mercado imobiliário. Não que já não tenha, Sim. né? Mas a geração antiga de corretor, ela ainda é uma geração transitória. Ela não está trabalhando do jeito que tem que ser. Aham. Até puxando um adendo distante dessa parte, um dos motivos que eu percebi foi sair do curso, de ter feito Cresci, né? E, por exemplo, ter pecado muito na área jurídica. Por exemplo, o corretor sai do curso, como é que tu vai
supor que saiba diferenças de cláusulas contratuais, de penalidade de multa. Então, às vezes, ele sai autônomo de forma sozinho, ele tem que fechar um contrato aqui que vai ter multa, vai ter penalidade, vai ter, enfim, N coisas e ele nem se sente preparado para fazer isso. Então, falta muito esse conteúdo extra, falta essa prática, principalmente, né, essa vivência imobiliária. Então, isso é muito interessante, tenho certeza que vai dar certo. E é o primeiro que eu vejo aqui da região e acho que eu já ouvi falar, assim, é muito interessante. Os trainees, a gente sempre ouve falar também nesses grandes bancos, né, que eles já vêm investindo desde que entra, né, para se tornar um bancário, um profissional interessante. Então, acho que tem tudo para dar certo e é muito legal mesmo, tá? Que bacana. E justamente, né, sobre essa parte, o que vocês poderiam dizer de mensagem para quem está querendo empreender hoje? Eu vou começar, acabei de pegar meu Cresci, vou começar, né, a atuar, ou vou me entrar no imobiliário, vou abrir a minha imobiliária, né? O que essa pessoa ela tem que saber antes de começar? Então, empreender é uma coisa bem difícil, né? Aham, Todo mundo sabe aqui no Brasil. O Alessandro teve uma trajetória de empreendedor. aham, Eu tive várias outras trajetórias de empreendedor, tá? Nunca, não fui só proprietário de imobiliária, já tive estamparia, eu já tive serigrafia, já trabalhei como representante comercial, tive outras aham, coisas que fiz na vida, né? Mas eu digo assim, ó, o que fez dar certo na Zero, na Barbieri, e agora a gente está com uma inteligência artificial trabalhando aí uhum, também, é conhecimento. Então, assim, para mim, montar a Barbieri, eu trabalhei numa outra imobiliária há muito tempo, né? A gente saiu por uma gafe que um corretor despreparado uhum, foi, cara, eu trabalhei, muito engraçado que eu trabalhei numa imobiliária, e realmente é o que acontece no mercado. uhum, Um rapaz entrou para ser corretor. Ele não tinha o Cresci, uhum. mas na mesa todo mundo achava que ele tinha, mas ele não Sim. tinha o Cresci. Ele pegou a chave de um apartamento, fez festa no apartamento. Hum. E a proprietária pegou ele no flagrante, fazendo a festa no apartamento. Foi bem. Meu. Exatamente. Apartamento de alto padrão. Uhum, Isso lá em 2016, apartamento de quase 2 milhões de reais, é como a gente transformar em 6 milhões hoje. sim. E aí, no dia, na segunda-feira, na mesa lá com todos os corretores da imobiliária, o dono da imobiliária falou assim: não, a gente vai deixar ele aqui. É um rapaz novo, tá aprendendo. Aí eu falei: olha, então eu vou sair. Aí, não, mas vamos dar uma chance para ele. Eu falei: ah, tudo bem, eu tenho. Naquela manhã, mais de 40 proprietários ligaram lá na imobiliária, Aham, desses, muitos dos meus, do meu irmão e da minha irmã, que também trabalhava nessa imobiliária, pedindo a chave de volta do imóvel. Saiu no uhum. jornal esse negócio. Sim. E o dono da imobiliária falou: não, ele tá aprendendo. Eu vou sair. Cara, naquele dia saiu 6 corretores da empresa, tá? Saiu eu, Alessandro e Luiz, que são meus irmãos, e aí saiu eles e Aham, outros 3 corretores. E aí, naquele momento, eu me senti assim: agora estou preparado. Eu já trabalhei 7 anos no mercado imobiliário para outra pessoa e agora estou preparado. E aí uhum. vem aquele negócio do conhecimento. Então, eu montei uma imobiliária já com 400 e poucos imóveis que eu já tinha agenciado para o outra, Sim. né? Então, eu já tinha conhecimento, já todo mundo me conhecia no mercado e tudo mais. Então, se for para montar alguma coisa, monte alguma coisa que você já entenda, Aham, né? Não vai se aventurar no que tu nunca fez na vida. Ah, eu vou fazer não sei o quê porque dá dinheiro, sim. né? Uhum. Tem gente hoje que faz assim, né? Ah, eu sou dono de mercado e vou montar um negócio, mas ele contrata alguém que entende para montar Sim. aquele negócio aí vai dar certo também, Uhum. né? Mas para te empreender lá do começo é fazer o que tu já entende. Uhum. Minha trajetória de empreendedor, ela não foi no ramo imobiliário, né? Mas cara, é o que o João falou, assim. A gente tinha saído para viajar um final de ano e eu precisei deixar meus cachorros num hotel, Uhum. pet, e não tinha em Blumenau. E aí a gente viu, meu, uma baita oportunidade de mercado, porque não Sim. tinha. Não tinha disponibilidade de vaga, os que tinham e na região que a gente morava não tinha nada. Então eu fui lá, botei meu apartamento para alugar, aluguei uma casa e a gente pegou um investimento e montamos a empresa. Eu lembro até hoje, eu inaugurei no dia 29 de fevereiro, ano bissexto. Uhum. E a gente gastou uns 40 mil reais para deixar tudo Aham. nos trinques, assim, 29 de fevereiro de 2020. 2020. 16 de março, lockdown. Lockdown. Quem é que Putz. viajou, cara? Hotel Pet. Não viajou ninguém. Aí, por coincidência, na frente do hotel tinha um pet shop.
E a menina desanimou, quis vender. Eu tinha um carro, tinha um Nissan na época, mais um dinheiro que tinha sobrado do fluxo de caixa do hotel e um cartão de crédito. E a gente botou o dinheiro, o carro, o cartão de crédito, compramos a empresa. Obviamente a gente não entendia 100% do que a gente estava fazendo, mas por coincidência, já da Maiara e minha esposa, no caso, já estava fazendo um curso de banho e tosa na época, e eu estava fazendo Aham. auxiliar veterinário. Então foi, e aí dali pra frente foi. A gente tocou a empresa durante 4 anos e meio. Uhum. E aí, final do ano passado, a gente chegou ao nosso fim do ciclo, digamos, eu já não estava mais, eu já estava lá na imobiliária. Aham. E aí a gente optou por encerrar o ciclo do pet e passamos de fase, assim, né? Sim. Passamos para uma outra pessoa. Mas também é um ciclo de aprendizado. Mas no geral, e o João tem 16 anos de mercado imobiliário, João? De mercado imobiliário, sim. Sei. Eu tenho um. E uma coisa Uhum. que eu digo, cara, o mercado imobiliário, a régua de entrada dele é muito baixa. Isso indiferente do segmento, né? Mas é não desistir no primeiro ano. Uhum. Eu passei meses ali com o João que eu fechei 10 contratos, que foi o maior fechamento ali meu dentro da imobiliária num mês, e passei um mês que eu não fechei nenhum. Aham. Então é saber dosar isso, e aí agora esse ano eu até brinquei lá na imobiliária. Pô, cara, eu sofri ano passado para começar, agora eu vou começar a colher os frutos. E já começou, Teve uma sexta-feira que eu recebi ligação, ó, a pessoa me indicou que tu negociou um imóvel dela, eu tenho um terreno em tal lugar e queria deixar contigo. A gente tem contato de networking com Aham. outras imobiliárias que não têm setor de locação, que acabam confiando no nosso serviço e entram em contato com a gente para a gente. Ah, meu cliente tem um imóvel que ele precisa botar para locação, eu não trabalho com locação, Alessandro, Uhum. tu não quer tocar ali, e a gente vai fazendo essa parte. Então é uma coisa que o João sempre pede lá na imobiliária, que é transparência, Uhum. que é passar o conhecimento que a gente adquire, o cara. É não desistir, Sim. é acreditar no negócio. Então acho que isso é importante. E a argumentação técnica, né, João? Que o João sempre bate na tecla que é importante a gente ter, porque às vezes tu vai fazer uma visita, o cara o cara tá vindo de São Paulo para cá. Tá vindo sozinho? Ah, não, eu tenho filho. Ah, teu filho tem quantos anos? Ah, tem 8 anos. Ó, aqui tem escola de pré, oitava série, pré, nono ano, no caso Uhum. agora, né? De primeiro a nono ano. Aqui tem ensino médio perto. Tu vai trabalhar onde? Ah, vou trabalhar na região do Vitor Conde, então vamos vir pro lado de cá, que fica bom para ti. É ter essa argumentação técnica para tu não só abrir a porta do imóvel e falar, ó, aqui é a sala, cozinha, banheiro, e é Aham. isso aqui. É conhecer o entorno do imóvel, né? Uhum. Se especializar na região. Até não precisa ser o expert da região, saber quantos calçamentos tem na rua, Sim. mas no geral. Aí tem um ponto muito importante que a gente mudou a cultura não só na realidade começou com a Barbieri isso, né? Não só, nossa, a gente mudou a cultura da cidade, tá? Uhum. E aí fica um ponto aqui até pro Cresci, né? Se eles quiserem dar uma olhada. Nós somos a única imobiliária que trabalha com corretor de locação. O Uhum. resto é atendente de locação, o que é ilegal. Sim. Porque o que que acontecia antigamente? Chegava numa imobiliária e aí eu posso contar umas 10 imobiliárias que ainda fazem assim. Tu chega na imobiliária, eu quero alugar um imóvel. Não Uhum. tem esse negócio WhatsApp nem nada. Tu tem que ir na imobiliária dizer, ó, eu Aham. quero alugar um imóvel. Daí eles vão dizer assim, ó, pega essa chave e vai. Me dá tua carteira de identidade aqui, bota aqui na mesa e depois tu vem buscar de volta a carteira de identidade, Aham. né? Desde a época da Barbieri nunca foi assim. A gente leva o cliente lá. E, cara, foi muito legal. A Barbieri começou numa casa emprestada de um cliente. O Uhum. cliente falou lá na Alameda, tá? A gente vendeu esse terreno para setor, hoje tem um baita de um empreendimento lá. O dono, um dos fundadores da Senior, deu um apartamento Uhum. para nós alugar. Cara, eu falei pro meu irmão, só era eu e meu irmão, né? Falei, cara, não tem que alugar amanhã, tem que alugar, tem que alugar. Fomos lá e alugamos. No mesmo prédio, ele tinha mais de 12, 13. Isso fora os outros sócios da Sênior, que eles são quase 60 prédios, Aham. apartamentos no mesmo prédio. E aí, alugamos. Daí depois alugamos mais um. Aí o seu Nésio, que é esse, que é um dos fundadores da Sênior, ele foi lá. Uhum. Quando ele chegou lá, ele começou a olhar, olhou. O seu Nésio, ele não tem expressão assim, ele não deixa transparecer. Se ele tá bravo contigo, se ele tá feliz, ele tá igual. Aham. Não muda nada. Não dá para saber de nada, sabe, Sim. dele. Trabalha com tecnologia, é meio assim. E aí ele falou assim, João, como é que vocês conseguem logar tão rápido, cara? Aí ele, Fernando, uma estrutura do caralho. E não sei o que, ele fala um pouquinho de palavrão, Sim. não sei o que assim, ou não sei. Cara, e vocês alugam muito rápido, o que que vocês estão fazendo?
Falei, Senésio, vou contar para ti, mas tu não conta para os imobiliários. A gente visita com o cliente. Porque se o cliente não gostou do imóvel, eu já vejo no olho do cliente. Sim. Eu já sinto o cliente. Então, eu não dou a chave do teu apartamento para outro cliente ver. Então, não vai ter um problema de alguém fazer uma cópia de um dia arrumar teu apartamento, nem nada, porque eu vou estar lá. Uhum. E eu apresento o imóvel. Então, eu já levo o cliente com uma entrevista bem feita já, antes de sair da cadeira, o corretor tem que perguntar. Ah, tu quer ver esse imóvel? Ah, legal, tá. Deu, me conta um pouquinho, né? Aí tu já vai dizer, não, esse imóvel não é para ti, mas eu tenho outro para ti. Daí, sabe? Aí o cara vai na tua imobiliária, pega uma chave, vai lá, daqui a pouco não gostou, ele volta aqui, daí tu dá outra chave para ele. Não, a gente já sai com um molho de chave, já mais ou menos pensando no que o cliente vai Sim. ficar. Entende? Então a gente mudou. Hoje, as melhores imobiliárias de Blumenau trabalham assim. Só que elas não adequaram a pessoa à função, né? Os atendentes pegam daí e vão nas visitas. Sim. O que é ilegal, porque hoje tem que ser o corretor. Porque para sair da imobiliária e atender um cliente tem que ser um corretor. O atendente, ele tem que ficar dentro da imobiliária. Se ele tirar o pé da imobiliária, na realidade é um ato ilegal, né? Sim. Então a gente prezou muito isso já no programa Trainee. Começar e só poder sair da imobiliária sozinho se tiver o Cresci. Foi o que o Alessandro trabalhou, né? E foi muito legal quando o seu Nésio esteve lá na imobiliária, então ele viu a gente trabalhando desse jeito, aí trouxe os outros sócios da Sênior hoje, e a gente já atendia o seu Carlene, que é um que vem depois, que ele era o CEO, agora ele já tem uma sociedade também dentro da Sênior. Então a gente tem essa pegada, esse diferencial, assim, né, que trouxemos pro mercado de Blumenau, vamos dizer assim. Pô, que interessante. E, bom, infelizmente a gente está quase chegando no final. Vocês têm alguma mensagem que gostariam de deixar para os ouvintes? Pode? Quer falar um pouquinho? Tô com o cara da mensagem aí. Não, Alugue comigo, né? por Principalmente. favor, entre em contato com a Zero, peça para falar com o Alessandro. Não, brincadeiras à parte, a nossa equipe ela é 100% capacitada, na mão de quem cair lá o atendimento, pode ter certeza que a dedicação, o empenho vai ser sempre o mesmo, assim. Eu falo como corretor, mas o João pode botar a mão no fogo aí pela equipe. O que eu quero dizer assim, cara, foi uma mensagem que eu já falei até para um cliente muito bacana meu e tal. Eu falei assim, ó, doutor, faz uma avaliação no Google para mim. Daí ele falou, João, como é que tu quer isso que faz? Posso falar mal? Eu disse, pode, só não pode mentir. Daí, então eu não posso falar mal. Então, assim, a nossa empresa, ela é dedicada a fazer bons negócios, né? Então, se queres colocar o teu imóvel numa imobiliária séria, numa imobiliária ágil, uma imobiliária que vai te trazer resultado, e eu sempre falo, e todo mundo às vezes me critica, imóvel bom é alugado por 3 anos. Passou 3 anos, tem que tirar um inquilino e botar outro. Porque daí tu consegue regular o preço de mercado. Sim. Né? Então, traz o imóvel para Zero, deixa com a nossa equipe. A gente tem uma equipe boa de marketing que faz outra cultura que a gente entregou a Blumenau. Todos os imóveis têm vídeo. Não era assim. Era só o vídeo, era só para o imóvel de venda. Sim. Tá? Agora os nossos imóveis todos têm vídeo. Então, todas as imobiliárias estão correndo atrás. Né? A gente sempre está um passo na frente. Sim. A gente tem o programa IA que está nascendo dentro da Zero. Também vai ser alguma coisa que daqui a pouco todas as imobiliárias, a gente gosta disso, a gente traz a cultura. Então, quer trabalhar teu imóvel de locação? Traz para Zero, que eu garanto que vai sair na frente, né? Quer estar com o melhor, né? Então, vocês querem o Neymar? Eu quero a Zero. É isso mesmo. Aproveitando o gancho para o proprietário também, eu pelo menos sempre quando eu falo com os proprietários, eu falo assim, a gente, no geral, ganha dinheiro com imóvel alugado. A gente não quer imóvel para deixar na pauta. Não. A gente não é catálogo. Não. Entende? Então é bom quando o imóvel entrou, a gente vai trabalhar para... A gente tem uma equipe de marketing hoje que, cara, eu brinco com os meninos e falo, cara, tem que tirar o chapéu para vocês, porque eles são pessoal fera, assim, e a gente precisa, vamos fazer material para imóvel, cara. Eles levantam na hora. Para que um fica fazendo o que tá fazendo, o outro já levanta, vai. Então a gente tem uma equipe de marketing muito, muito boa. Os corretores, a nossa equipe interna... tirar o chapéu para todo mundo, assim, desde da recepção, do pré-atendimento, até o pessoal lá que fica no backstage, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Que é o pessoal da retaguarda, contrato, desocupação, financeiro. A Ana lá, nossa gerente, que dá uma força grande pra gente. Então, é isso aí, cara. A gente vai ter uma equipe inteira
A gente tem equipe toda dentro da imobiliária, a gente não Sim. terceiriza, sabe? A gente tem Uhum. historiador, tudo dentro da imobiliária. Uhum. Então é isso, é um trabalho sério que a gente vem crescendo aí. É isso. É isso, né? Não Isso. tem muito o que fugir. Uhum. Perfeito. Agradeço vocês por participarem. Depois vai estar disponível para o nosso público acompanhar, inclusive takes, né, o vídeo completo no Spotify, também no nosso canal no YouTube. Peço também para seguirem o @firmalex no Instagram, @zeroimóveis. Também vamos colocar aqui depois os arrobas certinho para eles poderem seguir. Legal. E é isso. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima. Obrigado, hein?